Ela passou, tipo, 20 dias, umas 28 horas por dia chorando. Aí a gente Que não sabia nem o que exagero. era. É verdade? Foi Verdade. quando a gente foi pra Chantal. Chantal, tudo que Sim. viesse, vem, vem, vem. Nesse episódio a gente tinha um rodízio de dormir. Isso. Eu dormia 2 horas, tocava o despertador, levantava e ia ficar com a Leona chorando, a Samia dormia 2 horas. Tocava o despertador e ia ficar com a Leona chorando. Nessas Então, 2 horas ela mamava e chorava. Mamava e chorava. ah, Era isso que ela fazia. E a gente querendo devolver aquilo pra qualquer pessoa que pegasse, mas não rolou muito. Vou chamar a Sami. Boa noite! boa noite. Oi, boa noite. Olá, mas que casal mais lindo! Como estão vocês? Tudo bem e vocês? Estamos bem. E vocês? Tudo bem? Primeira pergunta. Cadê Leona? Dormindo. Ah, então não temos um problema, são 9? Tá ótimo! É, mas o problema daqui a pouco. É que vai começar agora. Ah, o problema começa já. Ah, entendi. Isso, Então tá. não é na hora de dormir, entendeu? É pós. Belezinha. Queridões, contem um pouquinho para a gente começar a situar o pessoal, um pouquinho de vocês, da Lelê, que idade que ela tá, como é que ela tá agora. Tá. Bom, nós somos um casal jovem. A gente está há Sim. quase 10 anos juntos, né? Então já tem uma história grande aí. Esse tempo de 10 anos conta namoro e do tempo que a gente foi morar junto, né? Mas vivendo como casamento mesmo faz 5 anos. Uhum. E há uns 3 a gente começou a sentir a necessidade de ter uma criança, de ter a Leona, né? E aí essa minha ficou grávida, então veio a Leona, ela tá com 2 anos e 3 meses e tá sendo uma experiência muito legal, com seus altos e baixos, né, com suas dificuldades, Sim. né? Mas enfim, tá sendo uma experiência muito enriquecedora para nós. E aí a gente acaba compartilhando algumas coisas, fizemos aí os cursos contigo e acabamos vendo que tem bastante coisa a agregar para ela, né? Uhum. Eu tava tentando lembrar, fazer voltar a fita, ver o que que foi, né? Que a gente acabou acompanhando a Leona desde a barriga, né? A gente se conheceu meio que por acaso aí no condomínio, né? E aí vocês foram com a Leona no consultório fazer a Chantala, né? Acho que ela tinha dias, né? Ela Sim, era ela muito tem pitoquinha. Ela fez a Chantala, depois acho que ela tinha meses também, quando a Samia veio fazer o Com Limites com Afeto, né, Sami? Que tu veio sozinha. E É, aí acho que ela tinha. depois, uns 3, 4 meses, se eu depois eu não me fiz. engano, né? E depois vieram vocês dois fazer o grupo de apoio parental, né? Aquela vez que foi a galera Não, toda aí do condomínio. apoio ainda. Eu Era. acho que o grupo de apoio surgiu a ideia no último curso que a gente fez. Ah, tá. Isso. Vocês fizeram o outro Com Limites com Afeto, que aí tu veio junto, a Samia fez de E, novo, que era outro tema, né? E aí e, depois a gente começou o grupo. e aí tinha uma pessoa, eu não me lembro o nome dela, mas eu me lembro que ela falou muito sobre arte. E foi ela que sugeriu da Sim, gente ter o grupo parental, de apoio a parental. Bibi. Bibiana, queridona. Isso Que aí. ela ganhou neném, né? Sim, sim, tá de baby. Muito queridos. Então, me contem, feito isso, esse histórico, me contem agora um pouquinho como é que tá o sono da dona Lelê. A dona Lelê nunca foi muito tranquila quanto ao sono. Ela nasceu já uma criança bem-estada. Ela passou, tipo, 20 dias, umas 28 horas por dia chorando. Aí a gente Que não sabia nem o que exagero. era. É verdade? Foi Verdade. quando a gente foi para Chantal. Chantal, tudo que Sim, viesse, vem, vem, vem. A gente não sabe o que fez efeito, mas de repente a criança se acalmou. alguma coisa fez. Nesse episódio a gente tinha um rodízio de dormir. Isso. Eu dormia 2 horas, tocava o despertador, levantava e ia ficar com a Leona chorando, a Samia dormia 2 horas. Tocava o despertador e ia ficar com a Leona chorando. Nessas Então, 2 horas ela mamava e chorava. Mamava e chorava. ah, Era isso que ela fazia. E a gente querendo devolver aquilo pra qualquer pessoa que pegasse, mas não rolou muito. Ninguém quis. Tá. Não. não. Aí a gente, eu acho que quando a Leona tinha uns 6 meses Não, por antes aí. veio o Jesus.
É. O Jesus, a gente comprou aquele escoeiro que tu tem os velcros assim, e aí a gente apelidou ele de Jesus porque ele fez milagre. A gente colocou ela no coelho e ela dormiu uma noite quase toda. Daí a gente não dormiu porque Isso, ela não estava respirando. Tipo, eu ia lá ver, putz, isso. deve estar com algum, deve estar Mas ruim. o Jesus foi o primeiro passo para a Leona dormir. O Lá vai. Jesus, vamos compartilhar a piada, né? O Jesus é aquele charutinho, né? Que a gente chama. E os Isso. bebês bem novinhos costumam gostar muito, porque uma das coisas que dificulta os bebês bem pequenininhos a dormir é a amplidão do berço, né? Tudo muito grande. Quando eles estão na barriga, qualquer mexidinha eles estão encostando em alguma coisa, né? Eles estão contidos ali, estão apertadinhos. Uhum. Então, uma das coisas que desperta muito o bebê novinho é isso, de se mexer e não encontrar nada que o contenha. E Então, ela se isso de assustava com enrolar isso. o bebê. Isso, eles têm aqueles reflexos assim, né? Então, o charutinho, ou o Jesus, aí, como, né, no caso de vocês, ele mantém o bebê, né, contido. Então, se ele se mexe, ele logo vê um limite, ele logo vê um contorno, então ele se tranquiliza e não acorda tanto, né? Aqui em casa a gente usou também muito com o Inácio. Ele amava, ele usou até, eu acho, uns 8 meses, ele só dormia naquele negocinho ali. E a É, Rosa a odiava. Lelê Ela fazia assim e queria sair dali e não gostou. não curtiu Jesus. É, Não e o nosso curtiu era com Jesus. velcro, todo, ela gostava de ficar bem Profissa. apertadinha. Isso. E ela ficou no Jesus até ela aprender a se virar no berço. E eu falei, ela vai morrer asfixiada. Vai dar Sim, ela certo. se virava com Jesus. E A ela não Vera conseguia de voltar. Jesus e tudo. Isso, daí Aff, ela ficava, tá? tá na hora de tirar o Jesus. Aí tiramos o Jesus. Ela nunca precisou ser minada. Nunca. A gente sempre colocou ela no berço e ela encontrou a sua maneira de dormir. E Só como que que era veio. isso? Ela era assim, ela, É, ela ficava tranquilinha ou tinha um resmunguinho, tinha choro? Como que vocês construíram essa rotina com ela? teve várias fases. Tipo, quando logo que ela aprendeu, ela ficou mais tranquila e dormia tranquilamente. Aí acho que vinha aquelas fases de crescimento, aquelas coisas intermináveis que a gente achava que era, mas a gente nunca sabe o que é. Incapaz, sempre tem uma e outra e outra e outra e outra e outra. E aí algumas vezes complicou o negócio. Aí complicou o Hum, negócio, eu falei, gente, mas essa menina não sabia dormir, como é que desaprendeu? Aí vem aqueles. A internet vem aqueles webinários. Aprendendo não sei o que lá, dormir. Eu vou comprar? Daí eu já tava naquela fase, R$ 5.000, tô pagando. Sabe? Tô sim. pagando, vamos lá. Nada paga uma noite de sono, né? Isso, parcela que a gente paga, dá um jeito. Tá. Aí eu nem lembro de quem que era, quem que foi a mulher. Mas enfim, a técnica que a gente fez com ela depois que ela desaprendeu, porque ela aprendeu e desaprendeu. Hum, A técnica que a gente fez com ela era daquela. Deixava no berço, ela chorava muito, a gente ia lá, conversava com ela, acalmava, saía. Deixava, e uhum. assim, tipo, ia diminuindo os minutos de loucura, eu acho. É. Não, na verdade a Hum. gente aumentava os minutos de Isso, loucura. Então ela chorava um minuto, a gente entrava, saía, chorava mais um minuto. E aí, com o passar do Tá. tempo, nós íamos aumentando esse período O que ela chorava. intervalo. Só que também Hum. surtia efeito, porque eu acho que ela estava criando confiança, então chegava um momento que ela dormia num período curto. sim, Uhum. chegou um momento que isso não precisa mais acontecer. Tipo assim, sei lá, um mês passou e aí ela Uhum. aprendeu. Daí ela conversava, cantava até hoje. Tipo, mexe no cabelo. Às vezes a gente acha que ela tá dormindo, ela levanta. Baby Shark. Quando Volta a ela dormir. vai, ela volta a dormir. Então, esse início do sono dela nunca foi nosso super problema. A gente soube lidar com isso. Essa pegada do sono, né? Digamos assim. Tipo. Uhum. E ela sempre dormiu muito cedo. Tipo, 7h30, 8 horas era o horário dela dormir. Tá. Fazia uma soneca de tarde, uns 30 minutos. Nunca passou muito disso, 30, 40, desde bebezinho, assim. Eu lembro que a minha sogra dizia: Meu Deus, mas o Danilo dormia a noite inteiro. Tipo, não. Então ela nunca foi aquele bebê super dorminhão. Agora faz uns 90 dias que nem a soneca da tarde mais ela tem. Tá, ela tá com 2 e 3, né? Isso. Uhum. Ela não resolveu ganhar a maioridade, não tira mais soneca de tarde, não precisa mais disso, não. Sim. Aí ela nos deu um super gostinho de dormir a noite inteira. Um mês, eu acho, na vida dela.
porque ela acorda muito de madrugada. Mas foi só um Sempre foi gostinho. assim? Deu esse Foi só mês, um. Só pra Sempre. vocês saberem o que tô foi perdendo, só assim, um. né? Eu consigo, mas eu não vou dar esse. Vocês viram como é bom dormir? Vocês viram? Pois é, mas eu vou acordar. Tipo Sim, isso. só que era 5, 6 vezes por noite. E aí é Tá. assim, mamar, 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 mamar. Aí me esgotei, tirei o peito, ela sempre mamou no peito, tá? Nunca complementei nada porque eu sempre tive muito leite. Até 1 ano e 3. 3. Aí com 1 ano e 13 eu falei, não dá mais. De 2 em 2 horas eu, tipo, cheguei no meu limite, não foi, sabe? No meu limite de Uhum, cansaço, porque a amamentação pra uhum. mim sempre foi muito fácil. Aí o Danilo disse, vamos tirar, até porque eu posso te ajudar, porque vamos ter a opção de mamadeira. Porque não tava mais dando Uhum. pra viver, né? Daquela forma. Sim. Ok. Aí eu disse, tem muitas mães que tiram o mamar, o peito, e a criança passa a dormir a noite inteira, né? Porque aquilo só a presença da mãe, toda aquela coisa. Eu disse, vá que funcione com nós. Detalhe, esse 1 mês foi quando tirou o peito. Tanto que ela nunca Ah, lutou pelo peito. Foi até um momento assim que eu acho que a Samia levou meio estranho. Ela pensou, bom, ela vai sentir falta. Não, ela. vai sofrer Ah, horrores. Não, nunca pediu? nunca Nem. pediu, falou não tem mais peito, toma mamadeira. Ela pegou a mamadeira e ficou meio um cri, cri, cri. E aí, Filha, nesse sofra um período, pouco. Chora, chora. até o nosso primeiro pensamento foi: será que o leite do peito, que é mais ralo, talvez, não estava alimentando ela o suficiente? Aí com o leite de vaca ela está se alimentando, porque ela está dormindo a noite inteira. É, o leite E de um vaca ele tem adendo. uma coisa que ele é mais bem, ele tem mais gordura, né? Até onde eu sei, a Cami, queridona aí, consultora de amamentação, vai poder dizer se ela aparecer. É Mas assim, então ele enche, né? Mais. A criança o fica com o meu estômago leite, mais pesadão, assim, né? o que tinha de gordura naquilo, né, Danilo? E um adendo, assim. A gente consultou o pediatra e tudo, e a gente nunca deu complemento, esses leite de R$ 1 milhão. Não, foi sempre Uhum, o leite em pó CCGL ali e pau. sim. Então, Tá, Até hoje. até hoje é assim. Então a gente tá, pensou que era por conta dessa alimentação. E aí veio a segunda onda do sono pós-peito, que era ao acordar 5, 6 vezes, sempre pedindo mamar, mamar 1 litro por noite, acordar tá. toda mijada, ter que ir lá trocar. Então, é um ciclo complicado para nós como pais, como casal, como profissional, como... Uhum. Mas a gente já conseguiu Como tirar gente. também. Tipo assim, de ficar, o Danilo disse, deixa pra mim. Aí ficava 3 noites, ele indo lá, não tem mamar, se acalma, botei na bundinha, ai, calma, não tem mamar. Teve esse processo todo, assim, que ele fazia sozinho, porque Tá. não rolava muito. E aí, pra ela funcionou. Só que funcionava, o funcionamento dela é 15, 20 dias. E aí ela já ativa o modo loucura do mamar de novo. E aí tem um detalhe, né, Bárbara? É traumático fazer isso. É gritaria, né? E Sim. você sabe que a gente mora num condomínio que são casas enfileiradas, uma parede com a outra. Uhum. Como que tu vai fazer a Coladinhas. guria gritar a noite inteira? O teu vizinho escutando, ele também trabalha, ele também. Então a gente tem que ter esse bom senso aqui Uhum. de, ok, é minha família, é minha casa, mas eu moro em comunidade, eu tenho que Sim, também me preocupar com o vizinho, né? sim. Faz parte. E agora, como, em que fase estamos? Estamos que uns 20 dias a gente tava muito enlouquecido, muito cansado, porque ela tava nessa de novo, assim, tipo, 6, 7 vezes, de mamar demais, de acordar demais. E aí, reiki, floral, óleos essenciais, Chantala, e vai, tudo que aparece, centro espírita, e tudo, Benzedeira. de um tudo. Olha, só não foi mais lugar porque a pandemia não deixou, porque senão nós tava levando. Com um detalhe, né, Bárbara? Eu tive essa época de pandemia onde eu acabei ficando desempregado, eu me reempreguei, então eu tô numa fase ainda que eu preciso dar um gás. E Uhum. então aquilo juntava, mudou muito minha rotina. Eu fiquei 4 meses o tempo todo com ela, aqui no Tá. condomínio. Voltei a trabalhar, voltei a viajar. Então tudo teve essa mudança. Eu tive que Muitas começar a mudanças em pouco adaptar. tempo. Uhum. Sim. Tá. E aí a gente tá assim, ó, depois de todo esse vucu-vucu, faz, eu acho que uns 10 dias que ela tem acordado, menos,
quando eu digo menos, é 2 a 3 vezes por Uhum. madrugada. Mama e volta a dormir sem escândalo. Porque teve vezes que a gente tinha que exorcizar, né, Danilo? É. Tipo, Leona, volta pra vida, vamos, minha Não, você filha. der a luz do quarto, sentar ela no quarto e falar, ó, tu está no seu quarto. Uhum. Sim. Calma. Volta. É. Tá bom. Então a gente também não sabe se não tem aquela fase de pesadelo, porque ela começou a falar também. Tipo, ela não falava muito de madrugada, Uhum. agora a gente chega lá, ela tá, não, 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 não. Tá rolando isso. Tá, Não, não, não. tá, entendi. Tipo, Achei ela tá. a maca. E daí tu fica, cadê a mamadeira? Cadê a mamadeira? Ela, ai, achei. A Dá na mão, maca. mamá. Achei. Ah, querida. Tá. E como que tá o dia dela? Como que tá a rotina de vocês de família durante o dia? O dia dela, pela manhã, ela fica comigo. Eu fico em casa de manhã. Então, assim, a gente, para contextualizar, a gente mora num condomínio pequeno, porém ele tem um espaço de lazer que as crianças mais ficam lá fora do que aqui dentro. Aí de manhã, para eu conseguir fazer alguma coisa em casa, fazer comida, enfim, né? Eu deixo ela dentro de casa comigo. Daí eu vou trabalhar às 2 horas por ali. A Tata vem, fica com ela das 2 às 18. Das 2 às 18, elas ficam na rua, fazem de tudo, passeiam e. Ela tem uma Tata de 18 anos. Essa Tata Tá, tem uma melhor amiga, que é Tata do vizinho, que é o tá. Bernardo. O Bernardo é o melhor amigo da Lelê a vida inteira. Inclusive, a gente criou um álbum de foto deles, que deve ter umas 200 fotos, porque eles estão 100% do tempo Sempre juntos. juntos. Sempre. Tá. Acorda A pedindo maca. por ele, vai dormir pedindo por ele. Então eles ficam nessa função durante a tarde. Aí eu chego às 18, ela tá podre, porque ela não dorme mais de tarde, então ela tá, tipo, né? A gente tem Uhum. que dar um gás nela, assim, pra ela aguentar um pouco mais. Aí normalmente a gente entra, eu fico ali fora um pouco com ela, o Danilo também tá chegando quando tá por aí. E aí a gente entra, eu dou janta, dependendo da situação, porque às vezes o hashtag Omo me patrocina. Eu tenho que meter ela direto no banho, porque ela está No podre, as banho. roupas Sim. também. Então vai pro banho e aí ela desce, toma janta. E aí ela fica aqui conosco pela sala, às vezes pra ela dar uma baixada. Ela não gosta muito de TV, assim, tipo, ela não vê muito. Mas aí às vezes até eu coloco uma TV pra ela dar uma desligada, sabe? Porque ela é Uhum. pilhada. Uhum. Então, aí pelas 8h10, 8h20, ela já mamá, mamá, mamá. E ela pede e sobe as escadas, né? Tipo, é o horário Uhum. que chega no limite dela, assim. A mamãe vai subindo as escadas e a gente vai atrás, coloca no berço e acabou. Eu Tá. já tive duas sensações, Bárbara. A primeira, eu cheguei a pensar, será que a minha filha é hiperativa? Hum. Pode ser, não sei diagnosticar isso, tá? E a Tá. segunda é uma certeza. A minha filha ama tanto a vida dela que eu acho que ela entende que o dormir é uma perda de tempo. É Perda um de pouco tempo, que pode ser. eu também Eu acho. tô mais por essa aí do que pela Eu acho primeira uma perda de hipótese. tempo dormir. Mas eu já entendi que É. dormir faz parte para o meu dia ser mais produtivo. Ela talvez não entenda isso. Então, Uhum. enfim, eu acho que ela quer Uhum. E viver. às vezes ela acorda, tipo assim, 4h30 da manhã, daí tu vai pegar ela lá, baixo, 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 lá embaixo, que ela quer dormir. Bora começar o dia? Deu? Lelê, 4h30 da manhã. Ela fica olhando, tia, é noite ainda. O Bi tá nanando. O Biel Daí, Bernardo. o Bi. Aham. Mamá. Daí ela pega o mamá e volta a dormir. Mas por ela não dormiria. Já deu. Tá. Então, beleza. Para a gente olhar para o sono, a gente primeiro precisa olhar para o dia, né? Por isso que eu perguntei para vocês para como é que era a rotina dela no dia. O que que dificulta? A Leona é assim, não é tão comum que aconteça com as crianças como acontece com ela. É mais comum que as crianças tenham dificuldade nessa primeira adormecida, né? Demorem mais, se agitem, dadadada, e depois que vai, foi, né? No caso dela, tem essa diferença, mas a gente precisa olhar a noite de sono como sendo uma coisa só. Então, ela adormecer fácil não quer dizer que a rotina de adormecer esteja funcionando bem para ela, entende? Faz sentido isso que eu estou dizendo? Então vamos pensar assim, a noite de sono como uma Sim. coisa só. Ou seja, se tem problema na madrugada, esse problema não necessariamente acontece na madrugada, ele pode estar acontecendo antes.
E é o que é mais provável, que tenha algum desarranjo, algum desajuste em alguma coisa da rotina dela antes do adormecer. Isso vai refletir lá na madrugada, entende? Como aquela coisa quando a gente tem eles dando mamar. Não sei se vocês lembram disso de quando ela mamava no peito, né? O dia que o bebê mama pouco no peito durante o dia, mama mal, faz mamada curta, mamada não efetiva suficiente, de madrugada ele mama enlouquecidamente. A gente precisa olhar para a rotina do dia da criança para a gente entender o que pode estar acontecendo à noite. Agora vocês estão me ouvindo? Indaia, Viviane? Sim? Ah, beleza. Então, a gente vai olhar para a rotina do dia. Se a gente cuidar desses tanquinhos durante o dia, normalmente a gente tem melhores chances de uma noite mais tranquila, né? Então, se a criança, durante o dia, ela teve bastante entretenimento, ela teve uma alimentação legal, ela se sentiu segura, ela se sentiu recebendo e dando afeto, e ela daí teve seu sono cuidado durante o dia, ou seja, se ela ainda precisa da soneca, ela pôde tirar essa soneca, né? Provavelmente ela vai chegar à noite com esses tanquinhos mais ou menos ok, né? Não precisa estar tudo lá em cima, né? Mas está tudo num nível ok, certo? Então a primeira coisa que a gente tem que se perguntar quando começa a cair a noite é como é que foi o dia dela, o que pode estar faltando. E aí o mais comum é que a gente escorregue em duas coisas, que é o afeto e o entretenimento. E normalmente, quando falta da gente. Não é que a criança não brincou durante o dia, mas faltou pai e mãe. Faltou atenção exclusiva e de qualidade dos cuidadores. Porque o que costuma acontecer? Me digam se isso é verdade aí para vocês. A gente passa até boas horas em número com as crianças, mas de verdade, conectado, em função deles, dando atenção para eles somente, muito pouquinho. Sim, Como é que muitas tá vezes a aí para gente vocês isso? tá junto com eles, mas tá no celular. Eu Isso. noto que Tá na presença, mas não tá, né, conectado, eu né? noto que a gente, claro que tem bastante isso, mas a gente se policia bastante, sabe? Tanto eu como o Danilo, assim. Uhum, Tipo, a gente pega junto, a gente para, brinca. Agora ela tem uhum. uma casinha lá Isso. fora, eu paro, tipo, brinco. A gente dá bastante atenção. Eu sou uma que se tu olhar o meu celular, tipo, das 6 horas, eu só vou olhar às 10 às vezes, porque eu tento Isso. me olhar pra não pegar, sabe? O Danilo, às vezes, por questões de Isso. trabalho, tem que ficar um pouco mais ligado, mas ele brinca muito com ela quando chega também. Sim, eu brinco. Mas claro que tem dias que faltam, óbvio. Isso. E aí, isso não precisa ser assim, tipo, vou ficar sentado 2 horas no chão e ficar montando Lego com ela. Não precisa ser isso. Uma história muito bem lida, num colinho bem gostoso, bem chamegado, tá ok muitas vezes, né? Então, uma das coisas que eu sugeriria para vocês é fazer um ritualzinho de sono com ela antes dela subir. Porque se funciona bem, se ela adormece bem sozinha, de repente vocês não precisam mexer nisso nesse momento do adormecer. Mas garantir que esses tanquinhos estão bem cheios antes dela subir. Como é que tá a alimentação dela antes dela dormir? Ela janta? Que horas que ela come? Como é que vocês estão se organizando? Ela já tá Ela muito, ela come come. muito? O dia Tá. inteiro ela. O dia inteiro ela come. Ótimo. Ela come Tá. por um adulto. Às vezes eu vou no restaurante e eu acho que vão cobrar dela. Eu entendo. Aqui em casa temos um assim. Bem assim. Então, isso é uma das coisas que muitas vezes a gente deixa, não é o caso da Leona, mas a gente deixa um intervalo muito grande entre a jantinha, enfim, o que a criança come à noite, e a hora dela dormir. Então, de madrugada, ela tem Não é. fome. Muitas vezes ela Às vezes eu acorda tenho por que fome. cuidar a Bárbara até pra não dar tanta comida, tu entende? Tipo, eu sei que ela comeu Uhum. muito, as tatas me disseram, Sam, ela comeu bastante. Se ela vai dormir às 8, às 7, eu não preciso dar um feijão, arroz, sabe? Tipo, isso às vezes a gente tem que dar uma cuidada, porque por ela é infinity, assim, tipo, vai. Mas aí talvez tu precise dar uma olhadinha e ajustar a necessidade dela, porque as crianças são diferentes. E se ela brinca à tarde, se ela tá na rua o tempo todo, se ela tá fervendo, e ela ferve, né? Talvez ela precise do arroz com feijão. Entende? Hoje, por exemplo, De ela comeu. repente. Tudo é meio complexo, né? Tem os dois lados. Então, por exemplo, uma das formas que eu tenho de dar afeto para ela é o banho. A gente tem o costume de tomar banho junto, né? E aí eu faço muita festa com ela, boto som e a gente canta. Então, até que ponto isso é um afeto que vai agitar muito Isso eu ela? brigo com o Danilo às vezes. Eu disse, Danilo, menos. Tá.
luz, ele faz uma festa, assim. Não, chegamos a ter Isso eu. luz, banho embalado, luz e Banho som, balado. Tá. tudo. E ela fica bem louca no banho. E eu acho legal, ela tá feliz lá, só que. Só que ela vai dormir 20 minutos depois. Sim, isso é outra coisa que é fundamental, né? Falar um pouquinho assim da nossa neuroquímica aí do sono, né? Para dormir, a gente precisa de um hormônio que chama melatonina. Vocês já devem ter ouvido falar, agora ele vende até sintético aí, tem muita gente que toma para dormir legal. Não recomendo, acho que tem outras maneiras mais simples de conseguir. A melatonina, ele é um hormônio que ele é inibido pela luz. Qualquer tipo de luz, natural ou artificial. Então, vocês já devem ter ouvido falar uma recomendação de que à noite a gente não expõe as crianças e não se expõe também a telas, por exemplo, né? Que a gente não deveria assistir TV, usar o celular e tudo. Porque a luz, ela inibe esse hormônio. E o que que acontece? Quando eu tenho essa inibição, o meu corpo entende, putz, mas tu tá cansado, eu precisava da melatonina. Então ele vai lá e libera um monte de cortisol e adrenalina para eu me manter alerta. Porque eu tô cansado, mas eu entendo que eu não posso dormir porque ainda é dia, tem luz, né? Então, uma das coisas super importantes para tornar esse adormecer mais tranquilo, para ela entender esse ciclo dia-noite, é que vocês deixem parecer que é noite. Então, começou a escurecer, já fecha a veneziana, já é legal. A gente não tem muito essa cultura aqui, né? Mas assim, tentar deixar uma luz indireta, uma luz mais baixinha, ou não deixar a luz do cômodo que vocês estão acesa, deixa do cômodo do lado, sabe? Para que venha só aquela luzinha. Um abajur aqui atrás, que é o que fica aceso Isso, aqui embaixo, assim, tipo, ela entrou, normalmente eu desligo tudo e isso. só ali, sabe? Perfeito. Para que o corpinho dela vá entendendo que a noite está chegando, né? Porque a gente precisa ir sinalizando que está chegando a hora de dormir, né? Então, essa é uma coisa essencial. Outra coisa que combina com isso, que vai na mesma onda, é o ritmo da casa. Então, baixar a luz, diminuir a luminosidade e diminuir o ritmo das atividades também, Mas é né? 7 horas. Eu vou ter que Mas fazer se algo. ela dorme às 8, é uma hora antes dela dormir, né? Não dá tempo do corpinho dela se regular. Eu acho que é muito massa essa ideia de vocês. É realmente uma possibilidade de interação muito legal, de afeto e de conexão muito legal. Mas de repente, vejam se não dá para adequar num outro horário, né? Que seja fim de semana, mais durante o Obrigada, dia. Bárbara. Sinto muito, sinto muito. Sinto muito mesmo, por um lado, porque acho que é legal. Mas talvez também tu possa fazer de um jeito diferente. Talvez tu possa usar o banho, usar esse banho como momento de conexão, mas que tu possa fazer outras coisas com ela, sabe? Que tu possa levar, sei lá, as bonequinhas para ela dar banho, daí tu ensina ela a fazer a chantar lá nas bonequinhas. Põe música, mas põe uma música tranquila, põe uma luz mais baixa, faça um momento de conexão. Não é o que tu queria, né? Não, não tem graça. Não era nem um pouco o que tu queria. Mas para o sono isso é importante. Testem. Mudem um pouquinho e vejam como ela responde, tá? Vejam como é que ela vai conseguir se adaptar aí. E uma outra coisa que é bem importante, que daí isso para dia, noite, sono, não sono, é o ritual, né? A criança ela responde muito bem a ritual, né? E o ritual ele é um pedaço de rotina. Não importa tanto, a gente não precisa ser tão rígido, tão ligado no horário, mas mais na sequência de eventos. Então, isso que tu contou de, ela chega e aí está muito suja, toma banho, depois janta, se não é o contrário, é isso que eu entendi, é isso, né? De repente, fazer uma rotina que funcione sempre. Então, sempre fazer esse banho antes. Aí, talvez, Danilo, seja legal para ti, talvez um momento que, assim, tu chegou e aí façam logo o banho antes da janta, que aí tem um tempinho maior também para ela ir baixando a poeira e O problema é que, como eu viajo muito, esse ritual vai ser quebrado. Vai ter o dia que vai Sim, tomar banho comigo, vai ter o dia que não vai ter. isso. Então, Mas vocês podem, o ritual, ele não precisa ser fixo e cristalizado. Isso é a rotina de vocês. Quando o papai está, ele dá o banho. Quando o papai não está, quem dá é a mamãe. Tu entende? Tem uma repetição aí também. Tem uma rotina aí também. Mesmo que isso não seja todos os dias ou não seja sempre nos mesmos dias, tem essa regra, tem esse fundo de sentido aí que vai dar, que situa ela, né? Se o pai tá, é com o pai. Se o pai não tá, não é. É com a mãe, tá? Mas tentem manter a mesma ordem dos eventos, que já ajuda muito ela. Porque o que acontece? Não saber o que vem depois é uma coisa que causa estresse para as crianças.
Então, se ela não sabe o que que vai acontecer em seguida, ela fica naquele estado de meio de alerta para saber o que que vai vir agora, o que que nós vamos fazer agora, o que que vai acontecer agora. E isso é uma das coisas que mantém esse estado de alerta que atrapalha ela no sono depois, né? Cortisol, adrenalina, não é melatonina, que é o que a gente quer, né? Então, aonde eu queria chegar, que eu estava falando no começo, que esse adormecer, embora pareça que está tudo ok, ele está ligado com todo o resto e é uma coisa só. Parece que nesse adormecer ela tá ok. Mas o que que acontece? Pra gente se manter dormindo a noite inteira, a gente tem que estar com a melatonina assim, ó, no talo, muito afundado, atolado em Bomba. melatonina, bombando. Senão a gente vai acordando. Então, o que que tá sugerindo pra gente esses despertares dela? De que ela não tá atolada. Então, Não. tá faltando. Então, e se tá faltando quando ela ainda tá acordada, não quando ela tá dormindo, entende? Por isso que a gente precisa olhar para o dia e para esse ritual de adormecer. Porque tá faltando depois. Mas tá faltando depois porque, na verdade, tá faltando antes. Tem esse primeiro soninho, que ela provavelmente dorme por exaustão mesmo, né? O corpinho desliga. E aí, depois, a hora que precisa manter esse soninho estável, não rola, falta. Tá? De mamar, Bárbara. Tem muita coisa. Às vezes a gente tem a sensação que ela acorda só para pedir o mamar, porque a gente não faz nada. Eu entrego o mamar na mão dela, eu não falo nem oi, né? Eu não falo nada. Eu entrego o mamar, fecho a porta. Ela toma o mamar, dorme e volta a dormir. Mas aqui eu acho que esse ciclo se dá até porque ela não consegue encaixar um sono no outro também, né? Isso. Exatamente. O que que acontece? Nós temos também, a gente desperta muitas vezes durante a noite, né? Só que a gente faz aquele acordarzinho minúsculo, checa se tá tudo ok, a gente nem se lembra de manhã que a gente acordou muitas vezes, né? O bebê também, a criança também. Por isso que é tão importante que a gente tente manter o cenário, vamos dizer assim, igual a noite inteira para eles. Por que que não é legal a gente fazer o bebê dormir num quarto e levar para o outro? Porque quando ele abre o olhinho, dá aquela acordadinha, ele vê que ele tá num lugar diferente, ele desperta. Né? Então, o que que provavelmente acontece com a Leona? Ela acorda e desperta, né? Tem algo ali naquele ambiente que desperta ela. E isso pode ser porque vocês não estão lá, mas embora quando ela adormece vocês também não estão, então ok, né? Mas muito provavelmente tem alguma coisa desse tanquinho aí que ficou meio na reserva antes. E aí vocês vão ter que ir avaliando e vendo o que que vocês imaginam que pode ser, né? Pode ser que seja essa afofação assim antes de dormir, sabe? Que não precisa ser uma coisa muito longa, mas esse ritual de sono de muita, muita, muita conexão antes dela desligar, né? Talvez, fico aqui imaginando, talvez mais focado em ti, Danilo, que ela fica mais tempo longe, né? Durante o dia, talvez a saudade maior esteja localizada, não necessariamente. Não, porque os dias que eu estou em Passo Fundo eu não tenho um escritório, eu trabalho em casa. E aí Aí eu tu fica em consigo casa. muito descer, fico com ela uns momentos, subo. Bom, eu sou da área comercial, então eu tenho uma dinâmica, mas eu também tenho momentos de ociosidade. E Sim, aí eu sim. tô Porque, independente de qualquer coisa, o Danilo é mais agitado. Então, ele é mais enérgico. Então, Sim. ele realmente, tipo, ele é do agito, né? É da festa, tá. É do Perfeito. E faz muito sentido e ela precisa disso com Isso. toda certeza. O que a gente talvez tenha que tentar ajustar é o horário que isso é. Que isso pode ser que esteja atraindo ela aí nessa noite, né? Então, isso é uma das coisas, checar os tanquinhos, tentar retroceder no dia e ver o que pode ser que esteja meio assim com a reserva meio baixa e a gente tentar suprir isso antes dessa hora do adormecer, né? Porque a Thaís, eu nunca disse pra ela, não coloca a Leona dormir, tipo. Aí ela me disse, se ela me pede mamar às vezes. E eu pergunto pra ela, tu quer na sala ou tu quer no quarto? Aí, até semana passada ela me disse, olha, ela dormiu de tarde, ela me pediu mamar no quarto, eu dei no quarto, ela dormiu. Aí, mas ela disse, normalmente ela me pede na sala e é um momento que ela fica no meu colo relax. mais relaxadinha, curtindo. E aí recarregou a energia e vai, sabe? Mas ela me disse assim, eu disse, não, se ela quiser dormir, tu coloca ela dormir. Ela disse, não, aquele dia, semana passada, ela me pediu, quero no quarto, eu dei no quarto, ela dormiu. Eu disse, pode continuar assim. Mas todo dia, pelo que eu tenho notado, ela mama de tarde. Acho que pra dar sabe? Dá aquela recarregadinha básica. Isso, Não vou dorme, pedir mas uma precisa dar uma Isso. carregadinha. Vou ficar Isso. sentadinha, pedir meu mamar e aí depois parto pra vida. Isso.
Outra coisa, talvez, que possa estar acontecendo nesses últimos dias, desde que ela tirou essa soneca, ela tá cansada demais. Isso também é uma coisa que atrapalha. Então, a Uhum. criança adormece, mas ela fica com sono mais agitado e se acorda mais vezes. Então, o que for possível, talvez, de adiantar esse horário do soninho, devagarinho, né? Não vamos fazer uma janela aí de 1 hora num dia. E ir puxando, assim, 10 minutinhos para mais cedo. Assim, nessa hora que ela chega derrubada da rua, tentar trazer um pouquinho antes para que ela não esteja tão cansada na hora que vai dormir. Porque isso, embora a gente tenha a fantasia de que quanto mais cansado, melhor, vai cair na cama, vai ser uma Não, pedra, não é. essa aí Na verdade, eu já quanto vi. melhor, quanto mais descansadinha, quanto mais ok a criança tá nesse ciclo do cansaço, da vigília e do sono, mais tranquila ela dorme, né? Eu só Então, não sei é como importante. fazer isso aqui, como trazer ela cedo para casa, com um monte de criança passando e gritando e ela enlouquecendo aqui, querendo sair, sei lá. Talvez um bom convite, né? Talvez o convite para ir tomar banho com o pai. Ela toma. Ela, Ela não é uma criança, ela é difícil, porém fácil. Todas são. Todas são. Ela é fácil de conversar, assim, ela não é. eu tô pensando que eu acho que a gente vai ter que ir para tentativa e erro. Eu gosto muito de número, então vou ter que fazer uma planilha. Ó, tentamos isso, isso, isso. Deu certo aqui, aqui, Isso, aqui. Tentamos isso, isso, isso. isso. Né? E na tentativa e erro. Vai ser quase uma Só, estatística da Leona. Só lembrem uma coisa, né? Essa tentativa e erro, cada tentativa a gente tem que olhar para um período de tempo longo quando a gente está falando de criança, né? São hábitos de sono, são hábitos que ela vem cultivando e mudando e alterando e desenvolvendo a tempo, desde que ela nasceu. Então, se a gente quer alterar aí, a gente também precisa dar tempo para a gente poder aferir se deu certo ou se não deu. E aí eu diria para vocês assim que cada mudança, mas pelo menos uns 20 dias, para dizer não, funcionou. Ou não, não funcionou, né? E aí, assim, com dias muito bons, dias nem tão bons, dias péssimos, dias ótimos, né? Isso vai variar, né? Não sei se estatística vai te ajudar muito nessa, Danilo. Eu diria que é mais como vocês vão se sentir fazendo isso, como vocês se sentem fazendo essas mudanças, como ela parece se sentir com essas mudanças, né? Porque isso que a gente está falando aqui são todas meio orientações gerais. É claro que cada família vai fazer os seus ajustes, vai filtrar para a sua realidade, vai filtrar para a sua rotina, vai filtrar para aquilo que acredita, aquilo que acha que vai funcionar e vai testar, né? A ideia do meu sogro era a melhor que tinha, né? Tu põe no freezer. Quando tu quer, põe no micro-ondas. Então vai dormir e põe no freezer. De manhã tu põe no micro-ondas. Ia ser perfeito se fosse assim. Mas sabe que tu trouxe uma coisa importante que eu ia falar depois. Outras coisas que às vezes alteram e que a gente não se dá conta. São detalhes, mas que às vezes fazem muita diferença. Como é que se controla a temperatura do quarto da dona Lelê? Como é que ela dorme? Muita coberta, pouca coberta, pijama, ar? Como é que vocês Dorme fazem? coberto. A Isso aí babá, foi o pediatra. a babá tem o termômetro. Então a gente liga o ar e deixa o quarto entre 23 e 24 graus. Ela não dorme coberta. Tá. E uma coisa interessante que tu falou agora foi que o pediatra da Lelê foi o meu pediatra. Então ele é old school, assim. É naquela primeira. Raiz. Aí teve nesse período de um mês ali que ela não dormia, a gente teve um dia, uma semana que a gente foi lá, acho que 4 vezes na semana. O tio Cláudio tem problema. Tio Não Cláudio, pode. essa menina, pelo amor de Deus. Tem alguma coisa errada. Chegou um dia que ele me disse, deixa ela dormir lá em casa comigo. Eu disse, sério, tio? Sério, eu vou levar ela. Tira o leite que eu levo ela. Eu falei, não consigo ainda. Porque lá ela vai dormir bem. E era frio, a Leona nasceu em junho, então era muito frio. E ele me disse, Samia, ela não precisa dormir de meia. Ela não precisa dormir, porque as mães colocam mijão, não sei o que, a coberta. Tira a roupa dela, tira. E desde então a Leona não dorme de meia. Ela dorme sem roupa, assim, tipo, eu coloco, hoje, por exemplo, que tá frio, eu coloquei um de soft só, porque ela dorme totalmente descoberta. Ela tem um cobertorzinho dela, mas não é para se cobrir. E a gente realmente regula a temperatura do quarto. Mas roupa, nunca Perfeito. foi. É isso mesmo. O ideal é que a gente consiga deixar a temperatura do ambiente suficiente para a criança ficar bem sem coberta. Porque Isso, eles, é o que a gente faz. 99%, se destapam mesmo, e aí muitas vezes eles despertam com frio, ou no verão, né, com calor, se é o contrário.
Então, isso é uma das coisas fundamentais. Na verdade, assim, cuidar do ambiente de uma maneira geral. Então, a luz, primeira coisa, né? Que vocês possam, anoiteceu, já manter o quarto mais escurinho, se possível, escuridão quase que total, só uma luzinha para se orientar, né? A temperatura. E outra coisa, como que é de barulho por aí? Bem tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Até, claro, até umas 8, 9 horas, talvez, você vai ter algum outro barulho passando. Que o pessoal vai fazer festa, churrasco e vai. Bárbaro, voltou. Não, mas é bem tranquilo. Mas é O tranquilo. barulho Assim, ó, a por gente exemplo, mora do centro, a gente mora distante, afastado, assim, né? então não Então, tem das problema. Tá. 9 às 7 da manhã, tu só ouve passarinho em volta. E dentro de casa, depois que ela dorme, qual é a rotina de vocês? A gente vai deitar muito cedo. Então, faz um tempo que a gente aboliu a televisão. Só passa as coisas da Leona, praticamente. A A gente gente dorme deita cedo. por volta 9 de horas a gente tá 9 deitado. Tá, e perfeito. ler é o tempo que a gente tem pra nós, assim, A pra gente conversar, pra vai dormir ler, umas 11 horas, eu acho, mas a gente lê, fica no celular, bem Isso. tranquilo. Uhum. A casa é bem tranquila. Isso, porque assim, quanto mais ingredientes a gente puder acrescentar e garantir que vão se manter constantes a noite inteira no quarto da criança, melhor. Então, falamos de temperatura, falamos de luminosidade, o som é uma das coisas que muitas vezes a gente não se dá conta, mas o próprio barulhinho da gente circulando pela casa, ou um cachorro que late lá fora, não sei o que, é uma coisa muito sutil, é suficiente para se despertar no meio da noite, mesmo sem a gente se dar conta. Então, às vezes ajuda muito a gente usar de um barulho constante. Vocês lembram de quando ela era bebezinha? Eu acho que a gente Então, do falou do ruído branco. Ela Lembra dormiu disso? até acho que 8 meses com o Com o barulho do ruído útero. branco. Isso. Não Muito. precisa ser o do útero, pode ser barulho de água, barulho de chuva, qualquer barulho que seja constante e sem, né, oscilações e tal. O que vocês podem fazer? Ligar antes dela ir dormir. Já deixa ela ligadinha um pouquinho antes. Enquanto vocês estão acordados e por ali, deixem no barulho mais altinho, assim, que não atrapalhe, óbvio, né? Para a criança não conseguir pegar no sono, mas que também não seja muito baixinho. E aí, quando o barulho da casa for cessar, que vocês forem se deitar e tal, não sei o quê, põe bem baixinho, só para que mantenha aquele, né, aquele mantrazinho ali. A gente fez isso muito tempo, né? A gente parou de fazer. Mas, tipo, isso até quando tinha janta, né? Janta, às vezes aqui em casa, alguma coisa assim. Bufava o barulho pra A gente super colocava. Eu lembro que no Isso. Natal, meu Deus, no Natal a gente colocou muito alto. o episódio da Suzana. E aí depois Isso. começou a ir diminuindo. E aí não sei porque chegou uma certa fase que a gente tirou o barulho, eu acho, né? Não, porque Isso. sabe o que acontecia? É verdade. O barulho a gente colocava no YouTube. Tinha vezes que acabava o som. E aí ele virava outra coisa. Teve até um episódio ridículo, assim, que o YouTube tem os comerciais no meio, e a gente botou o som do outro e a babá tava ligada. E a gente ficava ouvindo o ruído da babá. Entrou um comercial, alguém falando no comercial, a gente falou, meu Deus, tem alguma coisa no quarto dela. Roubando minha filha. Ele passa escondendo embaixo da cama. Não, quem que vai lá ver agora qual que é o espírito que tá? Aí a gente começou a ouvir, era a Suzana Vieira, daí... logo de repente é um comercial, entendeu? Quem Mas sabe? umas dessa, daí a gente começou Era Suzana Vieira, é verdade. Mas dá Isso. pra gente voltar a usar. Tem os aplicativos, né, que tu baixa e ele aí fica rodando ad infinitum, assim, né? Pois é. Talvez seja mais seguro, né? Talvez. Porque o ideal porque o lance é isso, ele mantém essa constância. O que vocês têm que pensar? Quando a Leona abrir o olhinho de madrugada, ela tem que encontrar tudo exatamente como estava quando ela dormiu. Uhum. E, Bárbara, Aí ela... você acha que o fato a gente teve uma intercorrência quando ela nasceu, tá? Logo que ela nasceu, ela deu o primeiro choro, ela estava com a boca cheia de líquido, aspirou, foi pro pulmão e foi pra UTI. Teve que ser entubada, etc. Foi conhecer a mãe quase 72 horas não, 36 horas depois, né? Porque a Simia estava com anestesia e tudo. Tu acha que isso é algo que pode afetar ela, tanto no sono quanto na vida futura? Ou é algo que, sei lá, ela vai apagar por não ter consciência ainda? A gente não tem como saber,
né? Assim, tem relatos de pessoas que depois de adultas acabam acessando memórias aí, né? Muito desse comecinho de vida, coisas muito, muito, muito primárias e que relatam, assim, muita sensação de abandono e tal, porque claro que o bebê não entende o que acontece, né? Mas eu gosto muito de confiar na saúde dos afetos. Então, eu acho que nenhuma memória, por mais traumática que ela seja, por mais triste, enfim, por mais que esse sentimento tenha sido forte para ela, eu não acho que isso não seja possível de ser revertido quando a criança vivencia coisas muito favorecedoras e afetos muito fortes e vínculos muito reforçadores depois. Uhum. Entende? Pode ser que tenha alguma memória lá, pode ser que isso tenha trazido alguma dificuldade para ela, especialmente lá nos primeiros meses, mas eu não acho que a gente possa falar de danos para a vida toda quando essa criança depois teve vivências que trouxeram o outro lado da moeda, né? Muito afeto, muito carinho, muita segurança, né? Porque normalmente pega muito nisso, né? Da criança se sentir muito vulnerável nesse momento, né? E tá mesmo, né? Tá longe da mãe, enfim. Então, eu acho que a gente precisa confiar no que faz depois, né? No que a gente oferece enquanto pai e mãe, no vínculo e na força que tem esse afeto todo que ela ganhou depois, né? Desde o primeiro momentinho que ela pôde estar com vocês, Ah, legal. certo? E tá, então estávamos falando de que ela tem que encontrar a mesma situação. Aí, o mamar. Como é que vocês estão fazendo com o mamar? Vocês dão que quantidade? Sempre a mesma? Sempre mamadeira cheia? Sempre pouquinho? Como é que tá esse Comprar uma vaca esquema? pra pôr ali no quarto. Tá. Uma holandesa, tá. Antes de dormir, normalmente é 200 ml. Ela mama a mamadeira toda. E aí, durante a noite, Tem 150. vezes que ela pede mais. Tem vezes que ela pede mais. Mas ela pede, sabe? Tu vê ela gritar mais, mais. Daí tu vai lá, pega, bota Tá. e Mas normalmente é 150. E Já aí tem que depois, diminuir. Depois daí, todas essas vezes que ela acorda, é 150. É raro tu pegar uma madeira com alguma coisa. Se sobra, tipo assim, nem 10 ml, né? É. A maioria das vezes ela realmente mamou tudo. Agora que tem sobrado um pouquinho. Ela tem dormido um pouco melhor, tem sobrado um pouco mais de mamão. Mas, no geral, uhum, ela mamava 1 litro. tá. Vocês já mamaram 1 litro de leite? Já tomaram 1 litro de leite? Não, o estômago deve ficar horrível. Hum, A gente já É, pensou nisso. porque é possível, e eu até arriscaria dizer, se vocês estão falando em 1 litro, provável que uma das razões que acorde ela seja o excesso do leite. Claro. Porque o excesso do, né, ela deve ficar incomodada, talvez tenha até um pouquinho de refluxo, alguma coisa assim, e aí isso desperta ela. Então, talvez seja importante pensar em estratégias para substituir esse leite, trocar, diminuir. O que vocês acham que seria possível? Que outras coisas que ela gosta de A tomar? gente tentou tirar, diminuir, tipo, colocar 50. Mais, mais, mais. A gente só escuta ela falar mais, mais. Ela não bebe nada a não ser água. Dá pra gente tentar colocar água em vez do leite, né? Uhum, Às vezes acerta. sim, Que chá, nada, nada, nada. Ela gosta de tudo. A tá, única opção seria água. tá. Vou dar uma sugestão aqui, não profissional. Chequem depois com o pediatra, com o Nutri, com alguém que Pediatra possa mandou. assessorar vocês. Vou te dizer o que o pediatra manda. O pediatra mandou tirar e deixar chorar 2, 3 dias e pronto. Ele acha que ela vai chorar e ela vai esquecer. Mas na idade, ele falou assim, depois de 1 ano e pouco, tantos meses, ou até 2 anos, ela não precisa mais de leite, o ser humano não precisa mais de leite, tu pode tirar que não vai ter. Eu concordo com ele que ela não precisa mais de leite. Ok, estamos juntos aí. Mas eu não acho que tirar uma coisa que é o que dá segurança para ela e que ela recorre tanto, porque 1 litro ela precisa muito, talvez não nutricionalmente, mas ela precisa por outras razões, isso tem outras funções para ela, né? Eu não acho que tirar uma coisa que ela recorra tanto Ela não seja chupa, assim, nunca chupou sim, bico. Então tem esse detalhe também. Eu não sei se tem aquele isso. viés do sugar. E não foi por falta de. Provavelmente tem alguma coisa a ver com isso também, né? Não foi Com por falta de tentativa. A gente deu muito bico pra ela, de todas as marcas e tipos, né? isso. Valeria, talvez, vejam se faz sentido para vocês, de repente chequem com alguém que entenda mais dessa área, que não é a minha, tentar fazer uma troca por alguma coisa que seja mais leve,
né? Ou água, ou chá, ou até de repente um leite vegetal. Não sei se já ofereceram para ela que ele tem de arroz, de aveia, que é bem mais leve, tem um sabor mais ou menos parecido, Vou ficar não tem pobre? açúcar. Pobre? Quanto que é leite? Depende, tem uns mais baratos, uns mais caros. Eu Mas aí, mas aí pelo menos alterne. Pelo menos alternar, né? Vai fazendo essa uma de vaca, outra de. Porque daí, de repente, isso até vai perdendo um pouco a coisa do prazer, do gosto que ela conhece e tal, e ela vai, né? Só que o que é importante? A gente entender que a gente precisa botar alguma coisa nesse lugar, porque por enquanto ela precisa. Uhum. A gente não sabe ainda com todos os detalhes o que é isso que ela ainda precisa de madrugada, né? Eu acho que se a gente cuidar muito bem desse ritual e dessa rotina do antes de dormir, né? Garantir que ela tá com esses tanquinhos cheios, alimentação, descanso, que daí é o que ela vai cuidar depois, né? Entretenimento, afeto e segurança. Se ela tá com tudo isso muito ok, antes de dormir, se vocês fazem esse checklist, se vocês cuidam do ambiente, para garantir que esse ambiente vai se manter igual a noite inteira, se vocês deixam a noite chegar em casa, ou seja, apagam as luzes, vão sinalizando para ela. Outra coisa importante, começar a falar mais baixo com ela, falar mais devagar, evitar fazer muita bagunçona, né, depois que escurece. Às Se vezes eu acho, vocês cuidarem. Oi? às vezes eu acho que ela é surda, porque eu me pego falando. Muito alto. É. Então, talvez fazer exercício de baixar esse volume. Tentem isso um tempo, vejam se isso altera o tanto de mamar que ela pede, Uhum. tá? E aí, se vocês verem que não altera esse tanto, e junto com isso, eu tentaria já inserir uma outra opção que não fosse o leite de vaca. Porque eu fico com a sensação de que, assim, é muito para ela de noite. Claro. Muito possivelmente ela tá acordando ou com gases, ou com refluxo, ou alguma coisa assim que tá incomodando ela. E aí, claro, né? Se tu tem uma coisa que te incomoda aqui no esôfago, tu quer tomar uma coisa para aliviar. E aí, o que que ela gosta? Mamar. Daí ela pede mais mamar. Daí ela toca mamar em cima. E aí se sente pior. E aí, o que que ela Uhum. pede? Mamar, né? Claro que ela não vai fazer essa associação de Não que se mija toda, daí a gente tem que ir lá às 4 horas da manhã, trocar ela inteira, trocar lençol, trocar ela, porque ela mijou isso. bonito, né? Sim, né? É um ciclo, né? Uma coisa alimenta a outra e aí ela acaba acordando porque ela tá com essas coisas em atraso aí, né? Uhum. Então, talvez ir tentando isso. Ou até, quem sabe, de novo, chequem com alguém da área que não é a minha. Botar um pouquinho de água nesse leite, tentar um leite mais leve, alguma coisa assim, para vocês verem que se ajuda, sem lactose, não sei. Fábio Eu, Guedes tá aí, me ajuda. eu tenho deixado ele mais aquoso, assim, tipo, isso, sabe? Tipo, por exemplo, Isso. uma porção que seria para 150, às vezes eu faço para 200, Sim. 200 e E a gente já pode trocar o integral pelo desnatado, né? Talvez. Isso vão experimentando, né? Essa coisa do leite vão devagarinho experimentando. E junto com isso, vão fixando legal esse antes, essa rotina, esse ritual do até ela ir para a cama, tá? Eu sugeriria que vocês incluíssem uma atividade antes dela subir, que fosse tranquilinha, que fosse de muita conexão. Então, ou sentar com ela no escurinho, pode ser no quarto dela ou no de vocês, em algum lugar, ler uma história, ou fazer uma massagem no pezinho, ou ficar junto e rezar, não sei, o que fizer sentido na família de vocês. Tem uma coisa que eu sempre indico, depois eu posso botar aqui nos comentários direitinho, tem um canal de meditação para crianças no YouTube que chama Guru da Lua. E eles têm várias meditações para dormir. Tem uma que é uma das que eu mais gosto, que ela funciona legal para criança bem pequenininha, que chama Meditação do Pijama Azul. Que ela vai narrando a história de que a criança vai vestir um pijama e aí põe no pezinho, nananana. É como se fosse uma história, né? Mas é uma meditação para a criança ir fazendo junto. Então também é uma atividade que vocês podem deitar com ela e ouvir junto, né? A meditação e vai baixando esse ritmo e vai enchendo esse tanquinho da conexão, né? Para que ela vá dormir com tudo em dia. E aí vamos ver como é que ela responde de madrugada. Vou ter que pedir para vocês irem me mandando notícia aí também. Bom, de repente De vamos marcar como uma vai. live daqui uns meses para falar dos resultados. Sim, dos feedback. resultados, feedback, né? Mas eu acho que para mim parece assim, né? Por enquanto só parece, vamos ver o que vocês contam depois, que as coisas estão meio conectadas muito com essa rotina do dia,
do que precisa talvez sinalizar mais para esse corpinho que está na hora e deixar assim que ela se atole mesmo na melatonina, parece que está faltando assim um pouquinho, né? E o Ó, leite, Heitor, acordou. ó, tava bingo, ó, amada. provando que a teoria é Então, sim, provando que não é fake. E esse, o leite parece que atrapalha, né? Sim, Também. também Ela acho. mama. Então, assim, outra coisa que vocês podem ir fazendo é tentando construir alguma coisa que faça sentido e que fique nesse lugar. Ela tem algum bichinho que ela goste muito, bichinho de pelúcia, bonequinho, blá, blá, blá? Já tentei algumas coisas e já dei, assim, tipo, eu peço pra ela, filha, tu quer dormir hoje com a boneca, com o nenê? Não. As Uhum, únicas coisas que ela pede dentro do berço é o bitô, que são os cobertores. Não interessa qual, tem que ter os cobertorzinhos dela lá. uhum, Mas de boneca, de naninha, já tentei, ela não é muito apegada, não. Tipo, isso. eu ofereço, normalmente eu falo, Lele, quer levar teu nenê? Não, não, não. E Não, às vezes ela quer. Às vezes ela quer. tá. De repente, tu pode ir conversando com ela devagarinho também, dizendo que o mamar tá machucando a barriguinha, então que tem que diminuir o mamar, então que vocês vão arrumar uma companhia para dormir com ela. De repente, tu pode levar ela em algum lugar para escolher um bichinho, uma coisa pequenininha, que ela deixa ela escolher, né? Uhum. Diz para ela olhar quem que tu acha que daqui que vai querer dormir contigo na tua caminha, quem que vai ser teu companheirinho de naná, né? E Uhum. aí tu inclui isso no ritual, Ah, legal. né? Outra coisa que funciona e ajuda bastante, não sei se eu já falei pra vocês, é o sleep talk. Já falei? Não, né? Tá. Que consiste no seguinte: no primeiro soninho, assim, a hora que vocês veem que ela adormeceu, sabe que o olhinho ainda tá assim, Uhum. tremelicando? Soninho, aquele primeiro sono leve, a gente conversa com a criança. Vai do ladinho dela e bem baixinho vai conversando com ela. Leona, a mamãe tá aqui, o papai tá aqui, a gente tá ali no nosso quarto. Se tu precisar, tu chama a gente. Não precisa mais mamar, o mamar tá machucando tua barriguinha, por isso que você acorda. De manhã tu tá cansada porque não dormiu bem. Todos os dias. Todos os dias a mesma ladainha. Quando ela dormir, vai lá e fala baixinho, mais ou menos as mesmas coisas, reforçando para ela as potencialidades. Tu não precisa, mamar dói a barriguinha, vamos tomar água, deixa para comer de dia, a barriguinha tá cheia de jantinha, não precisa comida, blá, 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 tá? E façam aí uma semana e vejam se vocês notam diferença. Nesse primeiro soninho, a gente está com os nossos filtros bem mais permeáveis, né? Então, assim, a criança absorve muito mais o que a gente está falando. Não é entra por aqui, sai por aí. Nossa, nós temos 20 segundos, precisamos nos despedir. Então, é um momento que a gente pode usar para levar essas mensagens daquilo que está difícil, do que são os desafios para a criança naquele momento.